que nós lemos na leitura continuada das Escrituras, que envolve os versos 7 até o final do capítulo 7, ele tem, sem dúvida alguma, é um texto que tem muita complexidade e tentaremos, com a graça de Deus, a exposição desse trecho da Escritura, que é um trecho longo, mas que trata de um assunto que é bem focado e bem comum. Daí, nós trataremos dessa maneira a partir do verso 7. Como nós já lemos, fica claro a seção que vai do verso 7 até o final do capítulo. Deixa eu começar a exposição desse texto tentando trazer uma história que talvez possa nos ajudar a compreender o que é que acontece aqui. Imagina um jovem solteiro e que mora numa casa sozinho e ele tem contrata uma secretária para ajudá-lo a cada 2 vezes por semana para fazer o alimento da casa durante a semana e limpar a casa enquanto ele trabalha. Então ela chega em casa e encontra na geladeira a descrição do que ela tem de fazer. A descrição do que ela tem de fazer. Você tem que chegar às 8 horas, de 8 a tanto você limpa o banheiro, de 10 em diante você vai fazer a comida. E quando ela chega e se depara com aquela lista, o coração dela ali se revolta, ela chateada, que negócio duro, não é? Quer dizer, tanta ordem, não tem nenhum momento de descanso aqui, é uma sessão a outra, entra no banheiro, sai no quarto. O tempo passa, ela faz o trabalho e procura fazer bem feito, mas o coração dela está angustiado e triste, nunca foi feliz com aquele trabalho. Um dia, aquele rapaz olha para aquela moça diferente e vê nela talvez a sua esposa. E ele se afeiçoa dela e um dia eles resolvem casar e vão constituir uma família. Essa mulher, que agora é sua esposa, já não é mais aquela que vai limpar a sua casa, é sua esposa. Primeira coisa que vai acontecer, o marido vai tirar tudo aquilo que está na parede, vai jogar no lixo. E ela vai agora buscar fazer todas as coisas para agradar o seu marido, com deleite e com prazer. Antes havia uma certa revolta no coração, agora o desejo dela é ver o seu marido bem vestido, é ver a casa limpa, é organizar as coisas, é ter os filhos para poder criar. A relação mudou, o trabalho necessariamente não mudou, mas a relação dentre eles sofreu uma mudança profunda. O que acontece aqui no capítulo 7 na primeira parte, que vai do verso 7 ao verso 13, nós temos a mulher como sendo essa que é secretária doméstica da casa, e do verso 14 em diante, a esposa. 2 maneiras de lidar com a lei. 2 maneiras de lidar com a lei. Acontece que, na seção que vai do verso 7 até o verso 13, Paulo vai lidar diretamente com os verbos no passado, enquanto que do verso 14 ao fim, os verbos estão no presente, falando daquilo que está acontecendo no momento da sua vida, não do que aconteceu no passado. Nós podemos, então, começar a falar da vida, do relacionamento do apóstolo Paulo, com a primeira seção, podemos chamar, da primeira parte, como aquela parte em que ele é servo, escravo, mas não livre. Eu estou usando a imagem de um casamento, porque
é essa imagem que Paulo usa na seção inicial do capítulo 7, quando ele fala que você só está livre para casar depois que o cônjuge morre. Então, ele morre, e veja, o problema não é a lei, é o pecado, mas ele morre para a lei. Então, para você constituir e ter um outro marido, é necessário que aquele primeiro marido morra. Então, é necessário que você morra para a lei, para que você viva para Cristo. O que Paulo está tratando, obviamente, é que essa lei agora, em Cristo, ela não é mais da maneira como se pensava. Ela era, como eu imaginava, obedeça e viva. Então, eu viveria pela obediência. Agora, eu preciso crer para viver, porque Cristo é aquele que cumpriu toda a lei, de fato, em meu lugar. Agora, nessa sessão aqui, do verso 1 ao 6, nós vimos domingo passado, e agora nós veremos a sessão última que trata acerca dessa guerra com o pecado que acontece e é travada aqui dos versos 7 até o verso 13. Então, comecemos com a primeira parte, quando ainda ela não era casada com esse jovem. Depois veremos ela casada com esse jovem. Vamos pensar em duas partes da história, ok? Então comecemos aqui no primeiro aspecto, irmãos. Perceba que no texto, verso 7, ele começa dizendo: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Não há nada errado com a lei de Deus. O problema não é a lei de Deus. Nós precisamos entender para que é a lei. Esse é o grande ponto. O principal propósito da lei, aqui nesse contexto, é mostrar a natureza do pecado. É a única maneira de você entender muitas das declarações que serão feitas aqui no texto. Né? Por exemplo, no verso 7, né? eu não teria conhecido o pecado. Veja que declaração. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que é que exatamente, não é, essa seção nos ensina sobre a lei? Primeira coisa importante, simplesmente a lei define o pecado para nós. Eu não teria conhecido, veja a linguagem, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Simplesmente define o pecado para nós. O conceito, irmãos, de cobiça é determinado pela lei. Sem esse padrão, Paulo não teria entendido que isto é pecado. Quem determina isso é a própria lei. Então, veja, o que João vai dizer posteriormente é: o que é pecado é a quebra da lei de Deus. Então, o que determina o que é pecado é a própria lei de Deus. Se não há um padrão, não há pecado. E não há como avaliar pecado se não há um padrão para que julgue todas as coisas. A lei, veja só, a lei não apenas define o pecado para nós, a lei também revela o pecado em nós. Ela não apenas define, ela também revela o pecado em nós. Veja o verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. A parte da lei, o pecado está morto. Essa declaração aqui, ela indica que quando o mandamento de Deus vem a nós, veja só, ele agrava o pecado nos nossos corações. Não apenas mostrando o que o pecado é, em geral, mas como o pecado reside dentro de nós. Paulo vai dizer a mesma coisa no verso 13. Veja, por favor, acompanhe comigo no verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum.
Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Com o objetivo de que o pecado pudesse ser reconhecido como pecado, para que o pecado fosse tratado como pecado. Através do mandamento, o pecado mostra a sua força total. O que Paulo está descrevendo aqui é uma situação, veja só, irmãos, que por mais que você tente fugir disso, né? Quando você lê a lei, você percebe, o pecado está em mim e eu sou, em última instância, pecador. Que é inequívoco, não há como fugir disso. Ele não poderia, de modo algum, perceber outra coisa, senão que ele é pecador por causa da lei. O ponto de Paulo aqui é simples, é que a lei não pode nos salvar, e que nunca foi e nunca será o seu propósito, porque ela foi dada para pecadores. Mas ela mostra que nós precisamos ser salvos. Ela nunca foi dada para salvar, ela foi dada para pecadores. E ela revela claramente que nós precisamos ser salvos. Nós negaremos, irmãos, a profundidade e a natureza do nosso pecado se nós não entendermos isso. Em outras palavras, nós precisamos da lei para nos convencer do pecado, antes de que ela nos permita ver a nossa necessidade, ou mesmo um desejo, ou mesmo ter um conceito da graça de Cristo. A primeira coisa que ela precisa fazer, antes dela mostrar a minha necessidade, ela tem de mostrar que eu sou pecador. Eu não tenho como clamar pela graça de Cristo se a lei primeiramente não mostrar a mim que eu sou um pecador, que eu estou morto. Não há meio termo aqui. Antes de percebermos a nossa necessidade, a lei vai nos convencer do pecado. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. A lei vai me dizer que eu sou um pecador. Aqui você está vendo como a lei trata o pecado. E ao mesmo tempo Paulo vai começar a falar e como o pecado usa a lei. Entende? Veja, de um aspecto, ele mostra como a lei lida com o pecado. Ela revela o pecado na sua natureza e revela o pecado em nós. Ela mostra que eu sou pecador. E ela mostra que eu não tenho como viver pela obediência, eu preciso de salvação. Então ela mostra o meu pecado, depois a minha necessidade e o meu desejo e a necessidade da graça. Eu nunca vou desejar graça, eu nunca vou desejar Cristo, se primeiramente eu não compreender que eu sou um pecador. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Agora ele vai mostrar, perceba, não é apenas a lei, o pecado, não é o pecado, ou melhor, a lei que define o pecado, mas o pecado vai usar a lei. Isso é interessante no verso 8 e 9. Volte comigo no texto, por favor. Veja as palavras de Paulo. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, veja, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Como é que isso acontece, irmãos? A resposta básica é a seguinte, né? Existe uma perversão dentro do nosso coração. Essa perversidade no nosso coração é o desejo de fazer alguma coisa por nenhuma outra razão do que, não é, fazer aquilo que é proibido. Há na nossa natureza uma perversão, fazer porque é proibido. Existe um prazer em fazer o que é errado. Existe um prazer de fazer por amor do próprio pecado, fazer aquilo que a lei condena.
até que a lei, até que o mandamento, veja só, irmãos, até que o mandamento contra o mal venha a nós, nós teremos pouca necessidade de correr para ele. Quando nós ouvimos o mandamento que diz, né, que fala, então a nossa natureza perversa, ela é animada. O mandamento diz, não faça isso, não cobice. Então a perversão do nosso coração. Certa vez alguém, eu lembro, algum tempo lá em São Paulo, nós ali pela rua Augusta, no sentido do metrô, descendo, e tem um prédio ali, era só vidro o prédio. E alguém brincou, eu estou pensando em colocar uma placa imensa nesse pé de vidro, dizendo, não jogue pedra. Desperta no indivíduo o prazer de quebrar a lei. Não pise na grama, o indivíduo vai lá e pisa na grama. O apóstolo Paulo tem aqui um conceito muito claro, irmãos. A lei, ela vai animar o indivíduo à sua perversidade, para que ela possa tomar conta dele. Isso aqui é uma porta para você entender a anatomia do pecado. A anatomia do pecado. E aqui vou fazer uso da confissão, do livro de Confissões de Agostinho, livro 2, não é? Em que ele conta a seguinte história nessa sessão. Preste atenção nisso. Próximo a uma vinícola havia um pé de pera, exatamente como está no texto, carregado de fruto. Embora o fruto não fosse particularmente atrativo, nem por sua cor, nem pelo seu sabor, não é? Eu e alguns outros jovens concebemos a ideia de balançar o pé para que caísse o fruto. Então nós chegamos lá tarde da noite, roubamos todo o fruto que nós podíamos carregar. E não era para nos alimentarmos. Nós provamos pouquíssimos deles. Nós jogamos fora para os porcos. Nosso prazer era simplesmente fazer alguma coisa que não era permitido. Uma vez que eu peguei, eu joguei fora. Uma vez que eu peguei, eu joguei fora. Agostinho está dizendo, irmãos, que existe um motivo mais profundo para cada pecado. Quando uma pessoa rouba, quando uma pessoa mente, quando ela é impura, quando ela é cruel, existe um motivo superficial. Existe raiva, existe ódio, eu estou me vingando. Mas a experiência de Agostinho, com aquela árvore e aqueles frutos, mostra-nos que existe algo que está por debaixo disso. É o desejo de brincar de Deus. Onde diz ainda Agostinho na mesma sessão, a minha perversão era brincar de Deus. Quando eu criava regras, eu não era pego. Eu saía livre daquilo. As minhas próprias regras, as minhas próprias motivações, para os meus próprios interesses. Nós há em nós um profundo desejo de ter o domínio do mundo. Nós temos um desejo íntimo de dominar o mundo, dominar a nossa vida. Nós queremos ser soberanos. Nós estipulamos regras.
criamos regras, estabelecemos padrões. Toda a lei que Deus entregou é uma infração para a nossa absoluta soberania. Toda a lei que Deus nos deu é uma declaração clara ao homem: você não é soberano. Ora, lembre-se então quando Deus criou o homem no jardim do Éden. E Deus deu a esse homem a ordem de que ele não comesse o fruto de uma árvore. E veja o que a serpente diz: vocês serão iguais a Deus. Deus aqui não quer que você seja igual a Ele. Porque esse é o ponto. Esse é o desejo do coração do homem. O desejo de ser Deus. Essa é a essência do pecado. O desejo de ser Deus. Nós queremos ser soberanos. E aí, irmãos, quando a lei vem, ela levanta em nós o desejo de ser Deus. Quando você escuta a lei, vem em você o desejo de ter o domínio. Toda lei fará isso em nós. Mais nós somos expostos à lei de Deus, mais a força do pecado será agravada em nossa reação. Não há como fugir disso. O que a lei diz do pecado, como o pecado se utiliza da lei, mas vem a expressão do verso 9 do capítulo 7, que diz assim: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aqui é uma discussão bem interessante, não é? Parece que Paulo está falando de uma experiência passada, não é? Existem discussões aqui tremendas em cima disso, não é? E já tive a oportunidade de conversar com pessoas que pensam o contrário da tese que eu vou defender, que é comum mais comum no meio reformado, que aqui é o eu de Paulo convertido dentro da estrutura. Ele fala de duas etapas, mas é o presente, é Paulo na sua luta contra o pecado. Mas aqui, veja, irmãos, veja a linguagem de Paulo no verso 9, não é? E aqui é onde mora muito dos problemas. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Ora, perceba bem o que Paulo está dizendo aqui. Era impossível para um judeu, para um garoto judeu, de família devota como era de Paulo, ter sido criado à parte da lei. É impossível. Isso não é o que Paulo está descrevendo aqui. Veja, a parte da lei ou fora da lei. Não é isso que ele está dizendo. Não há nenhum tempo na vida de Paulo como um homem não convertido, na sua vida inteira, antes da conversão, que ele não tivesse relacionado à lei. Ele era judeu, ele foi criado na lei judaica. Como ele poderia dizer que ele está à parte da lei? Isso é impossível na história de Paulo. O problema de Paulo aqui e aqui vem um ponto, irmãos, por que ele usa essa expressão, sem a lei? Paulo está descrevendo, ele não havia entendido o que a lei realmente requeria. O que ele via era um monte de regras, mas não a força da lei como um todo. Ele não entendia a santidade do que significava amar a Deus, o que significava amar o seu próximo como a si mesmo. Por isso ele estava à parte da lei, ele não compreendia isso. Agora veja,
O que significa dizer, veja a expressão, sem a lei eu vivia. Como ele vivia sem a lei? E porque na carta de Paulo aos Romanos, a palavra viver tem um peso muito forte. Veja, nós éramos filhos de Adão e agora estamos em Cristo. E reinava a morte em Adão, reina a vida em Cristo. Então, quando se fala em vida, você pensa logo no novo nascimento, não é? Veja, outrora sem a lei eu vivia. Então, você não pode pegar a palavra viver aqui e entender num contexto teológico que Paulo está tratando aqui, não é? Me parece claro que ele está se referindo, não é, àquilo que aconteceu com ele anteriormente. Ele pensava que estava espiritualmente vivo. Ele pensava que agradava a Deus. Ele pensava que satisfazia o Senhor. Ele pensava que era um homem bom. Ele pensava que era justo. Ele diz, eu estava vivo por causa da minha ignorância. Mas quando o mandamento veio, eu morri, veja o texto. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Veja que coisa interessante. É como ele dissesse assim, eu entendi que eu estava morto. Não é? Eu entendi que eu estava morto. Eu pensava que eu estava fazendo tudo muito bem espiritualmente. Eu me sentia bem, eu me sentia cada vez melhor, mas então foi revelado a mim a força da lei, no sentido que mostrou minhas falhas e minha condenação estava diante dos meus olhos. Vindo a lei, eu morri. Percebi que eu estava morto. Veja que essa tese de Paulo, que é importante, porque ele vem tratando isso com os gentios no capítulo 1, eles todos estão mortos. No capítulo 2 ele vai dizer que os judeus também estão mortos, mesmo guardando a lei externamente, mas eles são pecadores de coração. Vindo a lei, eu morri. O que mudou? Por que causou essa mudança na mente de Paulo? Verso 9, o mandamento veio. A lei de Deus veio ao mundo muitos anos antes, irmãos. Paulo não está falando da lei que veio lá no início do mundo. Ele está falando quando a lei veio a ele. Quando a lei chegou a ele. Paulo tinha consciência. A demanda da lei moral realmente o feriu. E ele chegou o que normalmente nós chamamos de convicção de pecado. Andando eu na linha, percebi que eu estava morto. Fazendo aquilo que eu achava que era certo, percebi que eu estava morto. Como é importante a pregação da lei nesses termos, irmãos. Porque sem essa verdade, normalmente, muitos morrerão achando que estão vivos, mas mortos se encontram. Porque às vezes é necessário mostrar a força da lei. Para que você saia da falsa impressão de que você tem conseguido ser salvo por sua muita capacidade de obedecer, até que a lei vem e fere você e diz, você está morto. Você está morto. Paulo conhecia o mandamento, Paulo conhecia a lei, mas ele agora percebeu, eu estou morto. É um ponto mais profundo do que você imagina. Não, eu sou pecador, não. Porque todo mundo, até quem não conhece a Cristo, usa essa linguagem. Eu pequei, eu transgredi a lei. Então, mas nunca ele chegou à conclusão de que está morto.
Paulo disse: então eu morri. Eu estou condenado. Eu sou incapaz de guardar a lei. Ora, Paulo era um fariseu dos mais soberbos. Ele tinha certeza que ele estava diante de Deus como um justo. Até que ele compreendeu pelo Espírito que ele era um pecador e estava em angústia terrível. Morrer nesse sentido significa que eu percebi a minha falha moral, a minha incapacidade de fazer o que agrada a Deus. Eu estou morto. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu estou perdido. Acontece que a lei que Paulo utiliza no verso 8 chama a nossa atenção. Veja, por favor, ele diz: mas o pecado, não especialmente no verso 8, quando ele fala acerca da cobiça, né? Quando ele fala não cobiçarás, no finalzinho do verso 7, se a lei não dissera não cobiçarás. Aí o 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E aqui é importante, o que Paulo está tratando agora, veja, ele fala da morte como sendo aquilo, o aprofundamento da consciência do pecado, que a lei vai fazer. Por outro lado, ele diz, veja, a obediência que é requerida e o tratamento, ele é interno, não externo. Porque externamente, você pode até maquiar uma vida santa. Mas o que está posto aqui, olha, Paulo vivia uma vida como homem, ele dizia, irrepreensível. Mas Paulo diz, não cobiçarás, foi dita, foi a lei que foi entregue. Paulo era um fariseu, e fariseu, irmãos, pensava no pecado apenas nos aspectos externos. Tão quanto eles não mantivessem nenhum tipo de prática pecaminosa externa, eles estavam todos bem, todos sãos, todos salvos. Jesus Cristo disse aos fariseus, se você olhar com um olhar impuro, se você odiar o seu irmão. Quando você lê o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento em Êxodo 20, de 1 a 17, você pode simplesmente olhar para ele em aspectos externos e aí modelar o seu comportamento por ele. Domingo eu venho à igreja, mas meu coração está longe do Senhor. Eu nunca me deitei com uma esposa, uma mulher que não é minha, mas a minha mente é um prostíbulo. Eu nunca matei ninguém, mas eu odeio aquela pessoa. O pecado vai tomando forma. Você poderia, irmãos, facilmente reconhecer isso. E aí, se você fizer um checklist, externamente, você chegaria à conclusão, estou vivo. Mas se você for tratar do seu coração, ninguém vai dizer, eu estou vivo. Quando chega no 10º mandamento, o último mandamento, não cobiçarás. Tudo tem a ver com a atitude do coração, com a minha dependência de Deus. Ele pega esse mandamento. Porque o mandamento diz, não cobiçarás a mulher nem a casa do teu próximo. Ora, a mulher já foi tratado no não adulterarás, a casa do teu próximo foi tratado no não furtarás.
ele está falando do meu coração insatisfeito com Deus, com as coisas que Ele me deu. Eu estou satisfeito com a minha esposa, eu estou satisfeito com a minha casa, eu estou satisfeito com o que eu ganho, eu estou satisfeito com o que eu possuo, eu sou insatisfeito com tudo, porque eu não tenho satisfação em Deus, o meu coração é insatisfeito. Então chega a lei e diz, não cobiçarás, e mostra a minha iniquidade. Aquilo que você deseja torna-se um ídolo para o seu coração. Veja só, irmãos, ele nunca tinha visto o pecado essencialmente como sendo uma cobiça contra Deus, insatisfação com o governo de Deus, com a maneira com que Ele distribui as coisas para mim, com a porção que me foi dada. O pecado usando o mandamento me enganou. Veja o que o pecado faz, irmãos, verso 10. Veja só a linguagem, no verso 11 ele diz assim, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento me enganou. Verso 8, veja por favor o que ele faz, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Ele me enganou, ele despertou em mim. Aí veja o que o verso 11 diz na sequência, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Eu morri. Paulo diz, a culpa está em mim, que eu sou um pecador, não na lei. Externamente eu posso até ser muito bom, mas internamente ele sabia que não era outra coisa senão um pecador. Um pecador. Agora, quando Paulo descreve isso, eu preciso rapidamente fazer uma aplicação antes de entrarmos na segunda sessão. Normalmente, quando nós lidamos com o pecado, as nossas falhas, sempre a maneira de tratar é a coletividade, não é? O que os outros fizeram a mim. E Paulo lida literalmente com a sua própria consciência, o meu próprio comportamento. Uma forma terrível de nós fugirmos de Cristo é não tratarmos o eu, mas o nós enquanto pecado. Porque o nós é uma maneira de redimir o pecado, tirando a culpa do meu coração e jogando na sociedade, nas pessoas. E o eu é tratado na cruz do Calvário. Esse eu que Paulo vai falar, ai de mim. Ai de mim. A causa do teu pecado está em você mesmo, irmão. É por isso que há esperança para você. Porque o outro não vai te redimir, mas Cristo vai e pode te redimir. Na segunda parte do texto, então, nós somos levados a uma outra questão, do verso 13. Veja só. Acaso o bom se me tornou em morte? Veja, o bom que é a lei. O bom se me tornou em morte,
De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. É a lei um matador? A lei é assassina? De maneira nenhuma, ele está dizendo. Foi o pecado que me matou, ele está dizendo. Não foi a lei que me matou, foi o pecado que me matou. Trabalhando no meio daquilo que é bom, que é a lei de Deus. O pecado é o que me mata. A lei, que é boa, é a arma utilizada para isso. O pecado é que me mata. Normalmente, os argumentos mais comuns que a gente utiliza para desarmamento é que onde tem arma vai ter morte, como se a causa da morte fosse a arma. Ela é o veículo, é o instrumento pelo qual as pessoas vão usar sua ira. Porque lembre-se, os filhos de Caim, quando fizeram o instrumento, descobriram os instrumentos cortantes, como está lá em Gênesis 4. Logo na sequência eles matam pessoas. Instrumentos que eram usados para o fim foram usados para a morte de outras pessoas. O problema não estava no instrumento cortante, porque servia para deu tanto benefício. O problema era a morte do coração. Agora preste atenção. A quem está sendo dirigido aqui? Paulo, o incrédulo, ou Paulo, o crente? Porque aqui nessa sessão começa o debate que é importante para nós. Veja, o resto do capítulo 7, Paulo fala acerca de uma luta que ele tem contra o pecado. Ele está falando acerca dele mesmo como um incrédulo ou como um crente. Muita gente vai defender que ele fala aqui como um incrédulo, na seção do verso 14 em diante. Nós vamos mexer nisso com profundidade, mas eu posso dizer aos irmãos que nós podemos ter alguns argumentos básicos para mostrar por que ele está falando aqui como um crente, não como um incrédulo. Né? Porque alguns argumentos podem ser usados e começamos da seguinte forma. Existe no verso 14 em diante uma mudança no tempo do verbo. Enquanto do 7 ao 13 era passado, do 14 em diante ele usa o verbo no presente. Interessante que do 7 a 13 era passado, mas do 14 em diante é o verbo no presente. Então a leitura natural desse texto estaria falando claro de Paulo quando ele está no tempo presente como um cristão. Segundo ponto importante, existe uma mudança na situação. Perceba, do verso 7 ao 13, Paulo fala acerca do pecado que o mata, que o destrói. Paulo aqui como aquele que é descrito como aquela mulher que limpa a casa, e agora do 14 em diante vai falar dela como a esposa do dono da casa. Então, até o verso 13, há um tipo de linguagem, do 14 em diante há uma mudança. Do verso 7 a 13, perceba, o pecado é quem o mata, ele está morto. Mas do 14 em diante, Paulo fala de uma luta constante dentro do homem. E que ele luta, e ele se nega a se render ao pecado. Ele se nega a se entregar ao pecado. Terceiro, Paulo tem prazer na lei de Deus. Verso 22, veja comigo. Ele diz, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Eu lembro, por exemplo, do Salmo 1, quando diz lá no verso 2, antes o meu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, ninguém tem prazer na lei. Ninguém se deleita na lei se não for redimido, porque a lei mata, a lei mostra o peso dela, a força dela. Há uma mudança no rosto. Aquela mulher limpava a casa, porque tinha uma regra, ela era obrigada a fazer. Agora ela faz com alegria.
há uma mudança no rosto, há um prazer, há um deleite em fazer. É óbvio, isso significa que você toda vez vai obedecer a Deus sorrindo, significa que às vezes você vai obedecer a Deus chorando, mas você vai obedecer porque é o melhor a ser feito. Quarto, Paulo reconhece no verso 18 que ele é um pecador perdido. Eu sei que nada de bom vive em mim, isto é, na minha natureza caída. Me fala de um incrédulo que está consciente de que ele está perdido e consciente de que ele não pode salvar a si mesmo. Não há um incrédulo. Até os crentes, irmãos, imaturos, eles têm a tendência de ser altamente confiantes, porque não estão conscientes com tanta clareza da depravação do seu próprio coração. Ninguém usa a linguagem de Paulo se não for a consciência de um homem que foi redimido. É o Paulo crente, um homem maduro. Ele está falando à igreja. Toda a vitória que nós conseguimos em Cristo, uma das marcas dela é um constante conflito contra o pecado. O que significa, em outras palavras, esse eu, o real eu aqui, que Paulo utiliza no texto? Veja só, irmãos, ele vai falar das suas lutas internas experimentadas por cada pessoa que é convertida. No verso 14 a 17. Então, no verso 18 a 20, ele vai recapitular isso. E nos versos 22 e 23, ele vai resumir. Veja, do 14 ao 17, não é? Ele vai falar da experiência de cada pessoa convertida. E do verso 18 a 20, ele vai recapitular isso. E no 22 e 23, ele vai fazer um resumo de tudo isso. De um lado, nós somos identificados com a lei de Deus. Veja, agora nós somos identificados com a lei de Deus. Um cristão não pode agora ver a lei de Deus. Veja, um cristão só pode agora ver a lei de Deus como espiritual. Lembra disso? Qual era o problema lá? Porque era apenas externa. Agora ele vê a lei como espiritual. Veja o verso 14, que é o início da sessão. Veja a linguagem de Paulo. Ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Verso 15 e 18, o que é que eu desejo, irmãos? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Veja, ele tem um desejo de guardá-la. Verso 18, veja comigo, verso 18, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Veja, o que ele está dizendo, há um desejo no meu coração de guardar a lei de Deus. A lei é espiritual e eu desejo guardá-la. E ele concorda, verso 16, a lei é boa. Nem nada disso podia acontecer com ele antes dele ser convertido, em hipótese alguma. Ele fala, no meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Como se ele estivesse dizendo, irmãos, um teólogo diz, no coração do meu coração, na profundidade da minha alma, no meu verdadeiro eu, alguns vão traduzir assim, nós estamos certos de que existe um conflito de desejo, ou um desejo conflitante em nós. Acontece que
existe uma distinção importante. Veja, no verso 23, Paulo diz: a lei de Deus é nosso prazer íntimo. Ele vai dizer: a lei da minha mente, a lei que está na minha mente. Paulo está falando aqui de uma força poderosa do pecado e da rebelião dentro de nós. Mas o que deseja isso não é realmente ele, não sou eu. Porque agora a minha identidade está em Cristo. Quanto a mim, veja essa linguagem de Paulo, não sou eu. Veja o verso 20, por favor, irmãos. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Veja, o pecado que habita em mim não sou eu. O meu eu, agora é identificado em Cristo. Eu era identificado em Adão, agora a minha identidade é em Cristo. Mas ainda sendo eu, um novo eu, ainda em mim habita o pecado. Ainda em mim habita o pecado. Eu realmente, eu amo a lei de Deus. Quem sou eu? Eu estou em Cristo. E o que luta em mim não sou eu, é o pecado que ainda habita em mim. Você entende que a nossa luta tudo começa na questão da identidade, irmãos. A minha luta contra o pecado não é minha identidade o pecado, a minha identidade o desejo de fazer o que agrada a Deus. Embora o crente ame a lei de Deus, ainda o pecado que ainda habita nele. O verso 15 fala algo que me chama a atenção. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que odeio, o que eu detesto. No verso 7 ao 13 que nós lemos, o incrédulo não pode guardar a lei. Do 14 ao 21, nem mesmo o crente pode. Nem o incrédulo, nem o crente. Veja só, irmãos, eu sou escravo do pecado. O que Paulo está dizendo é muito claro, irmãos. Paulo está enfatizando que nele mesmo, até mesmo como um cristão, você é incapaz de guardar a lei. Ele usa várias vezes eu para descrever isso. Ainda assim, como um cristão, eu sou incapaz de guardar a Deus. Mas deixa algumas palavras que podem nos trazer conforto quanto a isso. Preste atenção nisso, irmãos. O que Paulo está dizendo ele nos alerta que ninguém jamais vai avançar na vida cristã a ponto de dizer que não tem nenhum pecado. Ninguém nessa terra vai avançar a um estágio que chega a dizer eu não tenho mais pecado. Se você perceber que você está acima do pecado, e se você se acha um cristão muito bom, você precisa ver o pecado no teu coração. Quanto mais santo nós nos tornamos, mais impuros nós perceberemos que somos.
Imagina um indivíduo no interior do meu estado do Pará, que vai para uma festa, uma calça branca, no dia de chuva, a chuva houve estiou, não chove mais, mas a lama é uma realidade. Escuro, não há luz no caminho. E ele, mete o pé num buraco cheio de lama. É escuro, ele imagina que tem alguma sujeira, mas ele não sabe. E ele continua indo para a festa, e próximo da festa já tem luz. E quanto mais perto da luz, mais ele vê a sujeira da sua roupa. Quanto mais santo, quanto mais próximo, mais a consciência da nossa impureza. Nós somos também alertados aqui pelo apóstolo Paulo que ninguém nessa vida vai avançar na vida cristã a ponto de dizer: eu não tenho mais luta contra o pecado. É importante esperar uma luta. E como seminarista, eu ajudava numa igreja aqui no Grande Recife, e um jovem precisava de ajuda, e ainda muito inexperiente, eu fui falar com um pastor que dava aula da igreja reformada até, que hoje já voltou para a Holanda, e nos tornamos amigos desse tempo. E eu lembro que eu comentei com ele da luta desse jovem contra o pecado, e ele disse: ele continua lutando contra o pecado? E eu disse: sim. Ele disse: que bênção, que bênção. Por que bênção? É porque ele está vivo. Só luta contra o pecado quem está vivo. Espere de um homem novo em Cristo. Luta contra o pecado. É importante ter a certeza que isso é o que vai acontecer conosco. Eu lembro, assisti um filme um tempo atrás, chamado, se eu não me engano, O Regresso. Acho que é Regresso, se eu não me engano. E o ator, eles buscavam peles de animais, era uma expedição, uma história bonita por sinal. E acontece que eles estão num determinado lugar e vem um urso. Vem um urso. E ele atira no urso. E aí o urso parte para cima dele. Quando o pecado recebeu o seu golpe fatal, ele ficou mais revoltado. E aí se vê a força sobre nós. Ele foi ferido mortalmente na cruz do Calvário. Romanos 7 nos encoraja que a tentação e o conflito contra o pecado é consistente com ser um cristão maduro. A nossa luta durante a tentação, o conflito com o pecado, e às vezes até queda, não é inconsistente com a vida de um homem salvo. Não é inconsistente com a vida de um homem salvo. E aí nós aprendemos, então,
a clamar no meio desse conflito. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Há um choro de desencorajamento quando nós olhamos para o nosso próprio esforço, a nossa própria falha. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando nós lemos a lei de Deus de modo apropriado, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida honestamente, nós podemos dizer: miserável homem que sou. Sem aceitar isso, nós nem começamos a arranhar a glória do Evangelho de Cristo. Somente se o teu coração verdadeiramente clama e espera por libertação. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: aguardamos do alto a vinda do nosso Salvador. Ora, quando ele veio redimir o povo, veio o Salvador, era uma promessa. Mas Paulo diz que aguarda o Salvador. A natureza geme. Paulo vai começar aqui em Romanos. A natureza geme, o Espírito geme, a nossa alma geme. Nós gememos, aguardando o dia da redenção final. E nós provamos a alegria nesse mundo ainda. Mas essa é a marca da nossa história. Nós lutamos contra o pecado, porque temos vida em Cristo. Paulo reconhece então que pelo esforço dele não vai conseguir. A sua mente, ele é escravo da lei de Deus, mas a sua natureza é pecaminosa e ele é escravo. Por isso, no verso 24 e 25, ele vai dizer, veja mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo, nos versos 24 e 25, ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nem mesmo, irmãos, na nossa luta contra o pecado, os nossos esforços é que vão nos salvar. O que Paulo vem ensinando em Romanos é: tudo o que nós somos e tudo o que nós temos feito somente merece julgamento e destruição. Dos capítulos 1 a 4 de Romanos, Paulo diz: a nossa salvação só pode ser no Filho de Deus, que morreu na cruz por nós. Paulo mostra isso no capítulo 1 a 4. Do 5 ao 6, ele mostra a nossa esperança. Nós só podemos verdadeiramente descansar na sua justiça. Capítulo 5 e 6. E no capítulo que nós estamos lendo em diante, para contínua a obediência e a nossa caminhada, por qualquer mudança real, nós temos que apenas repousar e descansar, não nos nossos esforços, mas somente em Cristo. Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo.
você está desencorajado por causa da sua luta contra o pecado. Fale com o Senhor. E como um homem que já não pertence mais ao mundo, nem ao pecado, nem ao diabo, clame a misericórdia dele mais uma vez. Porque você vai ter esperança nele para continuar. Você nunca será perfeito. E você nunca viverá um dia nessa terra sem lutar contra o pecado. Essa é uma marca do crente. Miserável, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo. Mas é você que luta contra o pecado sem Cristo. Você que luta contra o pecado sem Cristo. Você não tem esperança, você não tem a quem clamar, você não tem a quem buscar. Você está se revolvendo na sua lama. A lei de Deus e o Evangelho está dizendo a você que você precisa de Cristo urgentemente. Corra para Ele. Agora, se você se acha justo porque obedece à lei externamente, e externamente se adequa a um tipo de santidade, eu acho fantástico quando você vê um padrão de mundo dos artistas de novela, de televisão. Você pergunta, você se arrepende de alguma coisa? E diz, não me arrependo de nada que eu fiz. É impressionante. É impressionante. Você pode buscar isso. Eles nunca se arrependem de nada. Porque nunca viram a realidade da sua alma revelada pela lei de Deus. Se não, porque se eles tivessem visto, eles clamariam por Cristo. E é isso que você precisa fazer hoje. Para o teu próprio bem e para a tua salvação. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Tua palavra, Senhor, ela muda a nossa maneira de olhar para Ti. E nós desejamos Te servir. E nós queremos olhar para nós mesmos da maneira correta e coerente. E assim olhar para o Senhor com esperança real. Tudo que temos visto e ouvido no livro de Romanos mostra com tanta força a incapacidade do homem, a arrogância, a soberba, e mostra a glória do nosso Redentor, o Deus triuno, que poderosamente é capaz de humilhar, de quebrar o coração endurecido, de humilhar o arrogante e soberbo e mostrar a iniquidade daquele que busca uma santidade externa. Simplesmente.
e assim mostrar Cristo na sua glória e a expectativa única da nossa própria salvação. Abençoa a tua igreja, Senhor, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Ajuda-nos na nossa luta contra o pecado, porque nós precisamos de Ti. E sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.